No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer esta bolsa no modelo hexagonal. Essa bolsa é bem simples de fazer e eu usei ela toda no barbante, no fio 6. Eu usei aqui a cor chumbo, cinza chumbo e o cinza normal. Fiz essa parte aqui, essa base, toda no ponto baixo e fiz esse detalhe aqui nesse coraçãozinho. E a alça eu fiz nessas duas cores. Eu usei o barbante cinza chumbo com cinza normal, para ficar uma alça assim mais grossa e mais firme, para dar mais firmeza. Aqui eu coloquei esse atacador, né? E ela é bem funda, dá bastante coisa. E vou ensinar a vocês a fazerem esta bolsa. Vamos ao passo a passo. Vou usar para fazer a base a cor cru. Eu vou fazer de outra cor, não vou fazer naquela cor. Esse barbante é da Bandeirante e esse daqui é da Crochética, né? Que é o marrom dourado. Então, eu vou usar essa para fazer a base e aqui para fazer a parte do fundo e as alças. Também vou usar a minha agulha de 3 milímetros. A outra bolsa eu fiz com agulha de 3,5, então ela ficou um pouco maior. Vamos agora fazer um círculo mágico. E vamos fazer esse nozinho aqui. Agora vamos subir 1, 2, 3 correntes. Agora vamos laçar aqui, fazer um ponto alto, mais outro ponto alto. Agora vamos fazer 2 correntes e mais 3 pontos altos. Nossa base da bolsa começa assim, dessa forma. 2, mais outro ponto alto. Aqui nós temos um leque. Então, agora, vocês vão fazer mais 2 correntes e mais 3 pontos altos. Nós vamos ficar com 6 bloquinhos de 3 pontos altos, para ficarmos com 6 para fazer o nosso formato. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, então vamos colocar aqui mais 3, separados por 2 correntes. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, eu vou concluir aqui já temos 3, vou fazer mais 3, quando eu chegar aqui eu volto com vocês. Então, cheguei aqui no final, nós temos nossos 6 bloquinhos com 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, aqui eu faço mais 2 correntinhas e prendo aqui na terceira correntinha que a gente iniciou, fazendo um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou puxar esse fio daqui para juntar, para ficar bem, para unir bastante aqui esse meio. Aí agora nós vamos subir aqui 3 correntes, 1, 2, 3. E agora nós vamos trabalhar, deixa eu abrir um pouco aqui para não ficar um pouco apertado. Nós vamos trabalhar em cima de cada ponto alto desse. Aí quando chegar aqui no meio, eu vou mostrar que é um pouco diferente. Vamos colocar aqui um ponto alto aqui dentro. Outro ponto alto aqui. Chegando aqui no meio, vocês vão colocar aqui dentro um ponto alto e 2 correntes. Aqui novamente, outro ponto alto. E aqui em cima, vamos fazer novamente. 1, 2, em cada ponto alto, vamos colocar outro ponto alto em cima dele. Aqui mais outro. E mais outro. Aí aqui
dentro também outro ponto alto, 2 correntes e mais outro ponto alto. E assim a gente segue. Aí, novamente, outro ponto alto. Então, em cima de cada ponto alto, nós vamos colocar um ponto alto. Chegando aqui, um ponto alto, 2 correntes, outro ponto alto. E assim a gente segue até aqui. Chegando aqui, eu volto para mostrar a vocês. Pronto. Chegando aqui no final, aqui a gente já fez o nosso ponto alto. Então, a gente terminou aqui, em cima de cada ponto alto. Então, vou laçar e fazer outro ponto alto aqui dentro. As 2 correntinhas. E aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui. E agora a gente segue fazendo novamente, subindo 3 correntes. São 3 correntinhas. E de novo, em cima de cada ponto alto, outro ponto alto. Vou fazer essa volta aqui para mostrar. Nós vamos ficar sempre com um ponto alto aqui, um antes e um depois, para depois a gente seguir em cima de cada ponto alto. É aqui um ponto alto. E aqui novamente. Pronto. Eu vou concluir essa parte. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui. Aqui eu vou colocar um ponto alto aqui dentro. 2 correntes. E vou colocar mais outro ponto alto aqui. Aí agora a gente vai fechar aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. Dessa forma a gente vai, dessa vez é um pouco diferente, mas a sequência é a mesma. Eu fiz aqui 3 carreirinhas, 1, 2, 3. Eu vou fazer 7 carreiras. A outra bolsa que eu mostrei, eu fiz 8. E essa eu fiz menor, porque eu estou usando agulha menor, nele 3 milímetros. A outra eu fiz com 3,5. Então, essa vai ser um pouquinho menor. Até para eu saber mesmo como é que fica o tamanho. Então, aqui eu vou subir novamente 3 correntes e vou seguindo, fazendo em cada ponto alto, um ponto alto em cima de cada ponto de base. Da mesma forma. Então, eu vou fazer aqui, completar as minhas 7, e aí quando eu terminar, eu volto para mostrar a vocês a outra parte. Para que não fique nenhuma dúvida, eu resolvi trazer essa parte, né, sem concluir. Não fiz as minhas 7, aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, para que não fique nenhuma dúvida aqui nessa parte, porque aqui a gente ficou a terceira carreira, né? Um ponto alto aqui, 2 correntes e outro ponto alto. A gente parou aqui. Então, aqui eu vou fazer para que vocês não fiquem com dúvida nas outras sequências, né? Nas outras voltas que vocês derem. Então, chegou aqui dentro, o ponto alto, 2 correntes. Aí aqui vocês vão fazer de novo outro ponto alto. E aqui, esse ponto alto, um em cima desse, né? Um ponto alto em cima desse daqui. E aqui vocês fecham com ponto baixíssimo. Vou concluir as minhas 7 e já volto para mostrar a vocês. Bom, terminei aqui as minhas 7 carreiras. Aí agora eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E agora a gente vai cortar esse fio. E a gente vai fazer
vai arrematar esse fio de uma forma diferente para que não fique marcado, né? A gente vai puxar ele por aqui. Toda vez eu faço aquele nozinho, mas agora eu quero fazer diferente para ficar um círculo bem fechadinho. Não sei se deu para vocês verem, vou fazer novamente. Pronto, cortou. Aí tem aqui, primeira você vai entrar aqui nesse segundo espaço aqui, desse ponto alto, puxa ele, né? E aí você vem aqui nesse de trás e puxa que aí ele vai ficar bem fechadinho. E aqui vocês podem fazer, né, que não vai ficar nenhuma marca. Aqui você vai dividir ele ao meio e você vai passar por aqui, por baixo. Passa esse daqui também, só para não... E aqui você vai dar um nó bem de leve e dar um outro, um segundo mais apertadinho e aqui o terceiro. Aí você corta quando for depois ajeite e cola, né? Aqui é o lado do avesso e aqui é o lado direito da bolsa. Agora nós vamos fazer a parte do fundo da bolsa, né, a base. E agora vocês vamos fazer aqui 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 correntinhas aqui. Agora vocês vão fazer em cada correntinha um ponto baixo até o fim. E aí vamos ficar com um total de 9. Vamos ficar com 9 pontos baixos. Chegando aqui no fim, a gente vai subir uma corrente, virar, e aqui em cima desse mesmo pontinho a gente vai fazer outro ponto baixo. E aí nós vamos seguir por toda a nossa carreirinha, tudo ponto baixo, um em cima de outro, tudo ponto baixo, ponto baixo. Então nós vamos fazer uma quantidade que possa dar o tamanho da nossa bolsa, ou seja, nós vamos fazer uma quantidade que nós vamos fazer aqui. Eu fiz aqui essa base, né, que já estava pronta. Então, eu coloquei aqui esse atacador aqui e aqui. Porque nessas duas alças, esses dois buraquinhos vão ser a nossa alça. E aqui vocês vão colocar a parte do fundo que vai ficar aqui. Então, essa base eu concluí aqui. Essa foi a que eu terminei. Então, eu vou ensinar a vocês como a gente vai marcar para poder saber direitinho aonde vai ficar a nossa base, nosso fundo, né? Pronto, nós vamos marcar aqui. Aqui vai ser nossa alça. Então, a gente conta. Nós vamos contar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui. Nós vamos colocar isso aqui só para a gente marcar e não perder na hora que a gente for emendar, né? Fazer a nossa bolsa. É nosso fundo, né? Nossa bolsa não, nosso fundo. Então, para confirmar que pronto, tem aqui a alça,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, do mesmo jeito. Aqui vai ser a nossa alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui. Quem tiver aquele atacador, pode colocar. Eu não achei, só achei aqueles dois. Só para marcar mesmo, para a gente não se perder. Então, aqui, espero que esteja dando. Aqui vai ser nossa alça. Então, a gente vai colocar, no caso, do avesso. A gente vai colocar do lado do avesso. Para não ficar. Então, a gente vai marcar assim. Tem que estar bem certinho. Para não ficar torto. Então, vocês vão marcar bem direitinho para que fique bem certinho. E aí vocês vão dar sequência a esses pontos baixos até dar a largura, né, daqui. Vocês vão fazer uma quantidade. Não posso dizer quanto, porque vai depender aí do ponto de vocês. Se estiver usando a agulha número 3, 3,5, aí vocês vão fazendo e vão medindo, que tem que dar até aqui, no caso. Daqui, desse atacador até aqui, você vai ficar o fundo aqui. Pronto. Aqui, eu já fiz a minha base, né? Que ela dá mais ou menos na largura. Aí vocês vão medir. Vocês vão medindo assim, vocês vão fazendo. E aí vocês meçam, ou vocês contam, ou vocês meçam assim. Dessa forma, para poder dar, né? Porque aqui tá meio, como ainda vou prender, ainda vai esticar um pouquinho. Então, mais ou menos assim. Aí vocês vão, ou costura com agulha de tapeceiro, ou usam agulha, né, de crochê mesmo, para poder fazer toda no ponto baixo. Pronto. Aqui vocês vão botar bem certinho essa parte com essa, para ficar bem certinho e não errar. Aí aqui eu já fiz o meu nó. Eu achei melhor fazer com a agulha mesmo assim. Pronto, voltando. Vocês vão botar, colocar aqui bem rente. Vocês vão passar a agulha por aqui. E vão puxar. Vamos fazer o nó. E vamos entrar aqui e passar pelo outro lado. Espero que esteja dando para ver. E aqui vocês fazem toda no ponto baixo. Passa por aqui, por essas duas alças e ponto baixo. Aí, de novo por aqui. Vai ficar um pouquinho apertado por causa do outro, que é todo feito no ponto baixo, mas dá para vocês fazerem. E aí vocês vão fazendo como se fosse uma costura, né? Quem quiser, como já falei, fazer com com agulha de tapeceiro, pode fazer. Mas eu achei melhor assim, dessa forma. Então, vocês vão fazendo por toda a carreira. Até chegar no outro lado. Vocês vão fazendo e olhando, né? Sempre vendo direitinho, se tá certinho, até chegar aqui. E depois colocar a outra parte, e aí vocês concluam, né? Quando terminar, colocar a outra base e faz da mesma forma, costurando, né? Então, e depois eu vou mostrar como se faz, eu vou concluir aqui e vou mostrar como se faz a alça. Pronto, já concluí a minha parte, a parte do fundo.
já fiz todinha, vocês podem ver como é que ela ficou. E agora, eu para adiantar, já fiz esse lado da alça, fiz assim. Eu fiz aqui com 100 correntinhas e trabalhei toda no ponto baixo. Aí vocês, aqui também, toda no ponto baixo. E eu fiz de acordo com a minha medida, né? E aí vocês, se quiserem maior, podem fazer também. Aí vai ser de acordo com o tamanho que vocês querem. Então agora eu vou ensinar a vocês como fazer a alça. Eu vou iniciar aqui nesse canto, vou fazer o meu nó. E vou trabalhar aqui bem nesse cantinho. Vou pegar daqui para ficar bem certinho quando eu terminar. E agora eu vou trabalhar toda no ponto baixo, até chegar na parte que eu vou subir as 100 correntinhas, né? Aí vocês fazem de acordo com o tamanho que vocês queiram que a bolsa fique. Aí agora eu vou subir. Deixa eu fazer mais uma. Vou subir 100 correntes. Para não ficar muito longo, eu vou fazer minhas 100 correntinhas. Quando terminar, eu volto para mostrar como é que vai ficar do outro lado. Pronto. Já concluí as minhas 100 correntinhas. Agora eu vou prender. Vou só ajeitar aqui, para que não fique torta. E vou prender aqui, fazendo um ponto baixo. Aqui eu dou outro, faço outro ponto baixo. Ver que ela não ficou torta. Você pode ver que ela ficou do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Agora eu vou trabalhar aqui toda no ponto baixo, até chegar aqui desse lado. E aqui eu entro num espacinho, ficar bem, e aqui eu faço um ponto baixo. Aí agora eu vou virar ao lado da minha bolsa. E agora eu vou fazer aqui. Agora eu vou subir novamente. Agora eu vou fazer aqui. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é melhor. Aqui em cima ficou melhor. Aí agora eu vou fazer novamente tudo no ponto baixo até aqui. Ou melhor, até o outro lado, né? E vamos caminhando toda no ponto baixo novamente. E aqui dentro eu entro também nessa parte aqui. Aí agora nós vamos trabalhar no nosso cordão, nas nossas correntinhas que a gente fez, ponto baixo. Eu trabalhei aqui, eu fiz aqui 3 carreirinhas de ponto baixo para ela ficar mais grossa. Eu fiz com 2, mas aí ela ficou muito fina, então achei melhor com 3. Aí nós vamos trabalhar em cada pontinho desse, né, em cada corrente, um ponto baixo. Então nós vamos trabalhar até o outro lado. Vou fazer aqui toda no ponto baixo. Chegando aqui, eu volto para mostrar a vocês como é que vai ficar. Chegando aqui no final, eu vou fazer aqui o ponto baixo. E aqui eu continuo fazendo o ponto baixo, igual como fiz do outro lado. Chegando aqui, nesse canto, eu vou fazendo aqui, nesse cantinho, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo. E agora eu viro a bolsa. Já fiz o meu nó. Aí agora eu vou fazer nessa parte toda, trabalhar toda no ponto baixo. Se vocês estiverem gostando, peço que deixe seu like, deixe um comentário
vocês acharam fácil, difícil, se já conhecia, né? Essa bolsa é o modelo hexagonal, ela não é redonda, né? O modelo dela é diferente. Eu achei essa bolsa bem diferente e bonita. Quem não for inscrito e estiver gostando, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que eu postar. Pronto, cheguei aqui no final, eu vou entrar aqui, fazendo o ponto baixo, e agora eu vou virar e vou trabalhar aqui dentro dessa parte da bolsa. Trabalhar aqui. Agora eu vou pegar nessa partezinha da bolsa e vou fazer toda no ponto baixo. Aí vai ficar na mesma grossura dessa daqui que eu fiz. E assim eu vou continuar fazendo. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar a vocês. Pronto, chegando aqui na parte final, eu vou fazer aqui dentro um ponto baixo. Fazer um ponto baixíssimo aqui. E aqui eu corto meu fio para poder arrematar. Terminei a bolsa, coloquei aqui esse coraçãozinho, né, para dar um charme. Coloquei essa etiqueta, como eu não tenho a etiqueta da minha logo, então eu coloquei essa. E coloquei também um atacador aqui para ficar bem fechadinha. Vocês podem ver que ela é realmente no modelo hexagonal. Você pode reparar que ela não é redonda. E eu achei que ela ficou bem linda, bem charmosa, uma cor bem neutra, uma cor neutra que dá para sair a qualquer momento, né? Usar qualquer roupa. Aqui eu botei uma pérola aqui, e aqui também, e ela é bem espaçosa também, cabe bastante coisa. A alça ficou boa, um tamanho bom, na grossura boa, né? Que eu também não queria muito fina. Tem essa aqui, foi a primeira que eu fiz, foi essa cinza chumbo com cinza. Essa era a última etiqueta que eu tenho, porém minha logo não é mais essa, GG Crochê. Também coloquei o atacador e aqui coloquei esse cordãozinho, né, com esse coração para dar um charme. E aqui na alça eu fiz diferente, aqui eu usei as duas linhas, o cinza chumbo com o cinza normal, para poder dar esse diferencial. Mas eu gostei mais dessa daqui. Sim, e essa daqui eu fiz na agulha 3,5, por isso que ela ficou maior. Você pode ver que ela é diferente. Essa daqui que eu fiz na agulha de 3 milímetros. Aí ela ficou menorzinha. Daqui, pra mim, ganhou o meu coração. Deixe nos comentários qual das duas vocês gostaram mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo a vocês um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!